Dia 3, solzão na cara, Samara e eu, my friend. Olá, gente. Olha como nós estamos. Gente, olha o sol. Olha como nós estamos lindas. Nossa, hoje. O sol hoje tá nos Hoje tá arregaçando. Vamos pra frente, vamos pra frente. Hoje iremos gravar. Na verdade, a gente vai gravar amanhã no aeroporto. Isso. Porque hoje não vai dar, porque hoje é o dia do show, gente. É hoje que a gente vai saber a super attraction. Qual será a super Mysterious. Vamos lá, bora, dia 3. Então, gente, bora lá pro resumo do terceiro dia do Conexão, tá? Não consegui gravar com a Samara, porque ontem nós, super baladeiras, ficamos na festa, né, de encerramento lá do Conexão. Então acabou, a gente chegou, já era mais de 11 horas da noite no hotel, a gente não conseguiu gravar. Daí hoje cedo a gente saiu 6 horas da manhã pra pegar o voo, daí não conseguimos gravar também. Mas eu tô aqui pra passar o que rolou ontem, né? Então, assim, passando aqui para agradecer, primeiramente, né? Agradecer a Samara, minha super companheira de viagem. Gente, foi muito divertido com a Samara. Desde a chegada lá no hotel, cara, a gente rachava o bico de dar risada. Esses 3 dias, a gente rachou o bico de dar risada, cara, sério. Olhava um pra cara da outra e tava dando risada. Então, agradecendo aqui, beijo, Samara, muito obrigada pela sua parceria aí nesses dias. Ano que vem tamo lá, hein, ó, sua promessa, Samara, eu quero postar aqui no meu canal sua promessa ano que vem, hein, Samara, você cumprindo. Bora lá, gente, ó. Então, ontem o dia começou com o Rafa Brito. Cara, o Rafa Brito, sabe o Rafa Brito? O cara mais preguiçoso da internet? Ele se auto-intitula, né, que ele tem preguiça, por isso ele criou uma forma de criar conteúdo de maneira simples, porque ele é preguiçoso. Então, ele começou a palestra dele, né, se chamava Engajamento no Talo, e ele falou o que tá na bio dele, né, basicamente, que criar conteúdo é muito simples. A gente que complica tudo, sabe, a gente que quer criar muito caso para criar conteúdo, que quer encher de linguiça, etc, e a criação de conteúdo é muito simples. Ele colocou, né, que a gente tem que ter um motivo, né, qual que é o motivo e saber muito bem o que você quer. E ele colocou, né, que as pessoas, né, existem 2 motivos, assim. Ele contou a história dele, em cima disso, ele entregou o conteúdo, né, e ele colocou que existia o motivo fama e existia o motivo dinheiro. E para ele queria ficar famoso. E daí ele contou a história dele, que ele sempre foi desacreditado, né, que quando ele era criança, uma professora falou para a mãe dele que ele não ia ser nada, sabe, que tipo, não adiantava ele estudar porque ele não ia dar em nada. Então ele contou a história dele lá bem bacana. E o que ele queria, o que ele desejava era ser famoso. Olha que coisa louca. Ele queria ser famoso, ele queria que as pessoas ouvissem ele. E daí ontem o cara palestrando para 4.000 pessoas, cara, tem noção? Tipo assim, é muito massa isso, né? Quando você vislumbra algo, quando você deseja algo e acontece. Nossa, cara, deve ser sensacional. E ele colocou, né, algo que a gente sabe muito aqui, quem trabalha com criação de conteúdo, né, que o conteúdo ele tem que ser baseado no comportamento humano, né? Então, as pessoas, você tem que entender de comportamento humano, o que a pessoa faz, o que ela assiste, o que ela gosta, o que faz ela se emocionar. A gente já tava, sério, sem brincadeira, antes de começar esse vídeo, eu comecei a ver um Reels ali, e do nada apareceu um parto, tipo assim, uma guria tendo um parto, tava em trabalho de parto dentro do carro. E, gente, eu comecei a chorar, meu nariz tá vermelhinho aqui, ó, comecei a chorar, porque daí eu vi o vídeo umas 3 vezes, né, antes de começar. Daí eu falei, cara, vou gravar o vídeo pro YouTube com a cara de choro, porque mexe com a gente. Eu sei muito bem os conteúdos que mexem comigo, assim, esses conteúdos de casamento, de família, sabe? Eu começo a chorar, gente, do nada eu começo a chorar. Então, isso é muito de comportamento humano. O que você pega na pessoa? Tem que ter uma emoção, sabe? E ele colocou em 5 pilares, né? Acho que foram 5 pilares que ele trouxe. Ele trouxe público, né? Que você tem que entender o desejo. Isso é muito que a gente já fala, né? De dor, de desejo, do público, mexer com sentimento. Então, essa parte de emoção, você tem... Quando você vai criar um conteúdo, você tem que despertar uma emoção no público, sabe? Mesmo que seja negativo, positivo. Obviamente que positivo é muito melhor, né? Alegria, etc. Mas você tem que mexer, você tem que despertar alguma coisa ali na pessoa, né?
Aí, depois do público, ele trouxe a pesquisa, né? Então, ele falou que... Ele é muito engraçado. Ele falou assim, gente, olha só o que eu ensino para os meus mentorados. Você vai lá no Instagram, né? Você vai lá, você digita sobre o seu nicho, lá no pesquisar, você digita sobre o seu nicho, daí você vai na aba de Reels, vê os Reels mais visualizados e você refaz, gente. Você faz do seu jeito. Olha esses exemplos aqui. Esse exemplo aqui me trouxe 20 mil seguidores. Esse exemplo aqui me trouxe, tipo, vídeos que ele tinha simplesmente visto na aba de Reels e ele replicou. Tipo, ele fez exatamente o mesmo tema, né, de conteúdo, o mesmo objetivo ali. E ele falou assim que vocês falam assim, vocês não têm tempo de criar conteúdo, não tem tempo. Vocês não cagam, gente. Foi exatamente isso que ele falou. No banheiro, quando você estiver no banheiro lá, faz as suas pesquisas no banheiro. Cara, ele é uma figura, gente. Meu Deus do céu, ele é muito bom. Aí, depois, ele colocou ali na pesquisa no Instagram, né, e tudo mais, na aba de Reels, os formatos, né? Então, ele trouxe sobre os formatos, de trabalhar diferentes formatos, de testar, né? Porque tem formato que funciona para um perfil, tem formato que não funciona para outro. Igual a Samara, que a gente tava ali nesses 3 dias, ela mostrou para mim que o perfil dela, assim, ela se encontrou num post estático, olha que loucura, num post estático de dica de horário. Tipo, esse post dela tava batendo mais de 100 mil visualizações, assim. E outro post que ela também fez no mesmo formatinho, assim, sabe esses posts informativos? Também, tipo, bombou. Então eu falei, guria, você encontrou o teu formato, cara? Tipo assim, você encontrou o seu formato. Eu ainda não encontrei o meu formato no meu Instagram. Eu ainda não encontrei, tipo, tem que tentar mais coisas, sabe? E às vezes é nesse meio do caminho que a gente desanima, né? Porque a gente não encontra o formato, nada dá certo, nada cresce, não sei o que, vou desistir. Então é mais ou menos por aí. Então testar diferentes formatos é importante para você entender o que performa bem no seu perfil, né? Se é vídeo, e não é só o vídeo, é um vídeo caixinha de pergunta, é um vídeo interativo, é um vídeo mais sério, como é que funciona, entendeu? Tipo, é um vídeo todo encenado, é um vídeo simplesinho. Então não é só o vídeo, é o que você faz no vídeo, entendeu? E ele colocou que no perfil dele, por exemplo, caixinhas de pergunta não dá certo. Ele podcast não dá certo. Então, você tem que entender o que funciona no seu perfil. E aqui eu também, né, no meu perfil também preciso testar muitas coisas, né? Aí ele falou sobre venda, né? As pessoas não compram o que elas precisam, elas compram o que elas querem. Ele trouxe isso ali na parte de vendas. E tem que oferecer o produto todos os dias. E ele deu o exemplo da novela, né? Ele colocou assim, gente, o jeito que eu tô falando é o jeitinho que ele tava falando. Gente, nos meus stories é tipo uma novela. Novela, comercial. Novela, comercial. Novela, comercial. Ou seja, o novela é a vida dele. É ele trazendo ali o dia a dia dele, compartilhando o que ele tá fazendo, etc, etc. Aí no comercial é quando ele vende o produto dele. Aí ele tá novela, comercial. Então assim, pensar nesse formato, porque tem gente que faz uma sequência de stories e sempre a sequência de stories no final vai dar venda, sabe? Então, tem que parar com isso. Você tem que oferecer o seu produto, sim, mas não todos os teus, tipo assim, o seu story vai caminhando todo ele para você vender. Não, você tem que trazer a sua vida e daí você vender, entendeu? Você trazer uma sequenciazinha pequena ali de venda e tal. Mas não que a sua sequência do dia, toda a sua sequência do dia vai terminar num link. Tipo, não dá, porque as pessoas cansam, as pessoas ficam, eu entro nesse perfil aqui, toda hora que eu entro aqui, essa pessoa coloca uma sequência e no final termina no link. As pessoas não querem isso. Você tem que trazer essa diversidade e sempre tá oferecendo, obviamente, né? Sempre tá oferecendo. Mas não só oferecer. É isso que as pessoas às vezes pecam, né? E daí aí ele falou sobre isso. Ele falou sobre outra coisa que eu agora não esqueci. Ele falou sobre um exemplo de quando você encontra algo que bomba nos seus stories, né? Por exemplo, você tem filhos, ou você tem cachorro, gato, enfim, papagaio. E quando você posta aquilo, os stories bombam, entendeu? Daí ele falou, coloca sempre esse bicho nos stories, traz sempre, não sei o que e tal. Porque você tem que usar ao seu favor o que dá certo, que você vê que
que dá uma boa visualização, traz mais, sabe? Tipo, pra rotina ali de criação de conteúdo, etc. Aí, na sequência, nós tivemos a Bruna Fadel, e foi bem legal. A Bruna Fadel, ela esteve presente no ano passado também. Ela é estrategista pura, assim, estrategista, social media estrategista, né, a menina. E ela, o ano passado ela teve, eu não lembro, o ano passado sobre o que ela falou, não lembro, minha memória tá fraca nesse sentido. Mas esse ano ela falou como ter um perfil influente, né? Então ela falou sobre as teorias de comunicação, né? Sobre como era antes aquela questão de emissor, mensagem, canal, receptor, né? Que era aquele fluxo, e que depois, né? Agora com o surgimento da internet, né? E tudo mais, o receptor antes não tinha poder de voz, né? Não tinha poder de se comunicar, ele só recebia mensagem. Então, antigamente, lá quando tinha rádio, né, e tal, na época do meu avô, por exemplo, nossos avós e tal, eles não tinham voz, né, eles não tinham poder de voz, eles só recebiam a mensagem e era por isso mesmo. Só que quando a internet chegou, aí o receptor teve poder de voz, né, então, quando surgiram as redes sociais ali e tudo mais, a partir desse momento, todo mundo tem voz. E as pessoas, elas não apenas consomem nesse momento, mas também criam. E daí ela trouxe a Web 3, essa é a Web 2.0, né, essa questão de que o receptor, ele passa a ser emissor também, né, então quando a internet surge. E a Web 3.0, ela fala sobre a internet da descentralização e reputação. Super complexo os termos aqui. E ela fala bastante que influência é legado, né, não é sobre números, é sobre impacto. E isso é muito verdade, assim, sabe, porque a gente vê muitos influencers na internet e a gente pensa, cara, essa galera, eles têm é como se fosse um imã, não sei, assim, que as pessoas defendem, né, tipo assim, as pessoas são tão impactadas por aquela pessoa, pela maneira que aquela pessoa vive e tudo mais, que, cara, essa pessoa impactou de uma maneira que ela defende, né, que ela bate boca pra defender, enfim. Aí, na sequência, ela trouxe aqui os 5 conselhos para quem quer ter, né, ou gerencia um perfil influente. A primeira coisa, isso assim tá muito batido, acho que é tipo chovendo molhado, sabe? Que você precisa entender que uma rede social é social, né? Então, as pessoas estão para socializar nas redes sociais, não adianta virar um perfil de oferta, tudo aquilo que a gente já sabe, isso aqui tá muito manjado, né? E sobre os stories, ela falou uma coisa muito parecida com o que o Rafa Brito falou, que é a questão da novela lá, né? E ela falou que menos sequência estratégica de produto e serviço, mais visibilidade no dia a dia, prova social e histórias reais. Então é justamente o que ele falou, né? E a segunda, né? Pensar em humanização de perfil para além dos stories de bom dia com café. Então ela falou sobre a sequência de você humanizar esse perfil, trazendo o backstage, né, trazendo histórias ali, compartilhando com as pessoas o que você está vivendo no momento, e não além daquela foto, né, do bom dia, assim. Eu fiz muito isso já, tá? Fiz bastante, muito. Mas você tem que humanizar de uma maneira diferente, né, o teu perfil ali pelos stories. Quem tem comunidade tem tudo, né? Então, realmente, a comunidade é aquela coisa da pessoa fazer parte, né? É uma das 7 coisas que o ser humano busca, né? Todos nós buscamos coisas na vida, buscamos amor, buscamos estar seguros, buscamos... Enfim, agora eu não lembro todas as outras, mas enfim, são 7. E uma delas é pertencimento, né? Então, quando você encontra uma comunidade que você se sente bem ali, igual, por exemplo... Esse evento do Plug, assim, né, por mais que eu não seja aluna ainda, por mais que eu não tenha mentoria, nada, é um ambiente que eu me sinto bem, assim, tipo, eu gosto, sabe? Eu fui o ano passado, cara, eu adorei o evento, assim, esse ano eu fui de novo e o ano que vem eu quero ir, porque eu gostei muito, sabe? Eu gostei o Erickson, ele é um cara muito, assim, você sente a energia do cara, que ele é um cara do bem, ele é um cara que quer ajudar, entendeu? Ele é um cara que já chegou lá e agora o que ele quer é estender a mão para trazer mais gente. Então, realmente, essa questão de comunidade é muito forte, né? Então, eu nem faço parte de nada, né, gente? E eu me sinto, tipo, parte já, sabe? Interessante isso. E daí ela trouxe a questão de que a influência não começa nem termina no feed. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas, principalmente influentes, né,
são uma coisa no online, aí quando vai pro offline, a pessoa perde total credibilidade, porque daí é arrogante, não tem educação, é ignorante, sabe, com as pessoas que se aproximam dela. Então, assim, o que você é no offline, muitas vezes, é o que vai fortalecer ainda mais o seu online. Porque se você, né, no offline é um filho né, as pessoas que te encontrarem vão começar a meter o pau em você no seu perfil, vai começar a falar mal de você, que você é duas caras, que você é falso, que você não é isso no off. Então, a sua influência, né, como ser influente, não é somente no online, né? E seja gentil com as pessoas, nada te torna mais influente que isso. Isso é muito verdade, né, gente? Porque quando a gente tudo que a gente entrega, né, volta pra gente. E essa questão de ser gentil, de fazer o bem, de sorrir. Gente, uma coisa que eu faço é dar risada. Meu Deus do céu, eu dou muita risada pras pessoas, assim. Quando eu vou abrir uma reunião, eu com os dentão, tudo, assim, porque o sorriso, ele aproxima, sabe? Ele quebra qualquer gelo, assim. Então, seja gentil com as pessoas, porque além de você marcar com o seu trabalho, né, ser um influente, ou enfim, seja o que você é, né, o que você trabalha, você vai marcar por quem você é, né, além do que você faz. Então, seja gentil com as pessoas, né? Então, essa foi a palestra da Bruna. Depois nós tivemos algumas palestras aqui, deixa eu pular esses, porque não foram, assim, palestras que acabaram me marcando tanto, assim, sabe? Aí, a última palestra, teve mais duas aqui, que foi a palestra do Yeser. O Yeser era uma das mais esperadas, assim, né? O Yeser, ele é um grande nome do digital mesmo. Aqui no YouTube também ele tem canal grande, assim, e ele fala sobre criação de conteúdo pura, né? Na veia, assim, orgânica mesmo. Então, ele começou, né, a sua palestra falando sobre o momento que ele estava vivendo ali, que ele tinha se afastado um pouco das redes sociais, porque ele não se encontrava mais da maneira que ele estava levando, né? Ele não estava mais se encontrando. Então ele compartilhou um pouco ali, e a palestra dele foi 10 mil seguidores em 91 dias, né? Então ele compartilhou quais foram os passos para você conseguir alcançar esse número nesse prazo. Então ele fala assim, os 3 primeiros dias é para estruturar o perfil, né? Então, muitas pessoas menosprezam, assim, e lá, gente, eu vou falar pra vocês, lá no evento tinha social media com o perfil tudo cagado, sabe? Assim, tipo, com a estrutura, né, do perfil, bio, foto, nome de usuário, não sei o que, tudo uma merda, né? Então, assim, isso aqui é o começo do começo. Então, se você tem um perfil da sua empresa, não sei, que não tá estruturado, já tá errado, entendeu? Não adianta você criar um perfil maravilhoso, porque a pessoa entrou no seu perfil, ela não sabe o que você faz, a pessoa não sabe o que você entrega, ela não sabe qual o problema que você resolve. Morreu ali, entendeu? Já morreu ali, a pessoa não vai te acompanhar, enfim. Então ele trouxe que a primeira coisa é você estruturar o perfil, o início de tudo, assim. Somente no 4º dia você começa a produzir conteúdo, né? Então os 3 dias é reservado para isso. E no 4º dia somente você começa a produzir conteúdo. E ele trouxe uma coisa interessante, que é importante você intercalar conteúdo em vídeo com imagem e vida pessoal. Por quê? Porque hoje, às vezes, muitas pessoas focam no vídeo. Porque vídeo entrega, vídeo que dá alcance, vídeo que dá visualização, vídeo que vende. E você acaba ficando refém de um único formato, né? Então, o que o Rafa falou lá atrás de testar formatos é você testar diferentes. A Samara, que tá dando boa com estático. Pensa, gente, estático. Eu não sou fã de estático, vou falar pra vocês. Eu falei pra ela, menina, eu não sou fã de estático. E ela bombou com estático. Então, você precisa intercalar conteúdo em vídeo, com imagem, com vida pessoal, para você não ficar refém de um único formato ali na sua rede social, né? E ele comentou quais são os conteúdos que funcionam hoje, né? Tela dividida, né? Falando dos vídeos, né? Tela dividida, séries de conteúdo, polêmica, né, o assunto do momento, conteúdo com movimento, né? Então sabe aqueles conteúdos magnéticos, assim, inclusive a próxima palestrante, ela cria conteúdos magnéticos, né, conteúdo com movimento, conteúdo intuitivo, etc. Vivemos em uma era do conteúdo visual e auditivo, né, então assim, o que você está falando, o que isso quer dizer, né? O que você está falando tem que aparecer na tela. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês e eu falei da palestra do Yeser. Apareceu um videozinho da palestra do Yeser, para eu sempre estar contextualizando vocês.
fica muito mais legal do que se o vídeo inteiro eu fico falando sem mostrar nada. Obviamente que esse é um vídeo longo, né, porque eu tô passando as palestras aqui e não tem como eu compartilhar a palestra, porque eu não consegui gravar a palestra inteira, nem podia, né, mas só o fato de eu trazer uma pinceladinha, tipo um negocinho de nada, assim, sabe, das palestras, vocês conseguem se situar, né, vocês conseguem entender o que eu tô falando. Então, hoje, quando você for criar conteúdo, você tem que pensar no visual e no auditivo. A pessoa tá ouvindo e ela tá vendo o que você tá falando. Então, isso eu trago muito nos perfis, né, dos clientes e tal, é bem importante. E ele também falou sobre a maneira de editar, né? Como criar Reels, né? Menor que 60 segundos, então sempre tentar trazer menos que 60 segundos. A parte mais importante sempre no começo. Às vezes, o que acontece? Você tem um cliente que... mas o meu cliente é difícil de gravar, porque, meu Deus, o cara não segue roteiro, eu não consigo fazer ele gravar vídeo e tal, não sei o que, quando ele grava do jeito que ele quer, etc. Se ele gravar o vídeo inteiro, cara, presta atenção, né? Assiste o vídeo. Esse trecho aqui te chamou a atenção, coloca no começo. Entendeu? Se esse trecho aqui no final te chamou a atenção, coloca no início. E daí fica tipo como se fosse um trailerzinho, entendeu? Aí você coloca uma transiçãozinha assim, que vai começar aquela parte ser construída, ela ser explicada, entendeu? Então, às vezes a gente sofre com clientes que não seguem roteiro. Existem saídas, né? Existem saídas. Você fazer algumas alternativas ali na edição, né? Aumentar o tempo com uma boa legenda. Então, assim, evitar de replicar o que está no vídeo. Isso eu sempre, né? Quando eu vou fazer conteúdo com a IA, eu sempre peço trazer informações complementares, trazer informações que você não tenha me entregue no conteúdo, né? No vídeo, no roteiro, no carrossel, enfim, trazer conteúdos que agregue, que a pessoa queira ler a legenda para ela entender mais. Não replicar o que está na legenda. Isso é errado, porque a pessoa acabou de ver o vídeo, ela vai ler o que está no vídeo. Não faz sentido, né? Então, você trazer uma coisa para a pessoa ficar ali, para aumentar o tempo de tela, para aumentar a retenção, né? E faça as pessoas se acostumarem a comentar ou ler os comentários. Então, criar esse hábito de ter essa curiosidade das pessoas, de ler o que está acontecendo, né? Gerar debate, gerar conversa, né? Ali no teu conteúdo. Perfil precisa ter vida, né? Foi uma coisa que ele colocou aqui. Ele fala sobre a variação de formato, né? Então, assim, evitar trazer conteúdo só com o objetivo de ensinar, né? Porque rede social, é o que, enfim, o que a Bruna trouxe. Rede social. Evita trazer conteúdo só para você ensinar algo, para você ser o dono da razão, para você ser o super técnico, não sei o que, entendeu? Não faça isso. Traga conteúdos que mostrem a vida sobre a sua percepção, mas não que você precise mostrar a sua vida, entendeu? Às vezes você tem uma ideia sobre algo, você tem um posicionamento sobre algum assunto, você gosta de certos temas, traga isso no seu perfil, entende? Não que você precisa mostrar a sua vida, mas evita trazer só conteúdos para, tipo assim, como fazer, não sei o que, não sei o que. É importante, mas você ficar só nisso, não, né? Tem que trazer dar uma variada. Conteúdo simples, né, com pouca edição, que é aquela questão do low-fi, né? Gente, eu sou péssima com o nome, meu Deus do céu! Hi-fi, low-fi, acho que é low-fi o nome, que é a edição mais simples. Fazer também menções inteligentes. Essa questão de menção é bem interessante, porque quando a gente faz uma menção lá nos stories, enfim, e você for estratégico nessa menção, a pessoa que você marcou pode te compartilhar nos stories dela. E quando ela te compartilha, você pode ter uma chance de atrair um público que você deseja. Só que essa menção ela tem que ser inteligente, no sentido de... Eu acredito que você tem que entregar algo que a pessoa que você marcou queira, sabe? Então, por exemplo, você comprou o curso do fulaninho. E você fez o curso, teve resultado. Você fazer... Não é necessariamente um depoimento, né? Mas você falar como aquele curso... te impactou de alguma maneira, não sei o que, blá, 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 blá. Não encher a bola da pessoa, mas fazer com que ela ganhe algo com aquilo, sabe? Ela tenha motivos para te repostar. E quando você reposta, talvez você atraia algum público que está lá no perfil dela. Então você tem que ser inteligente nas menções. Não é só tirar uma foto e marcar a pessoa. Tipo, tem que ter um contexto, tem que ser uma coisa mais estratégica, uma coisa
que faça a pessoa parar pra ler o que você colocou e queira te compartilhar no perfil dela, sabe? Aí, padronização de conteúdo, ele trouxe aqui para você evitar, né, de ficar mudando o tempo inteiro, muda a cor, muda isso, muda aquilo. E daí uma coisa que ele trouxe interessante é que vai chegar num limite, assim, que você vai usar muitas vezes, né, a mesma fonte, enfim, a mesma edição e tal, e vai chegar num limite, você não vai conseguir mais crescer, você vai ver que vai dar uma estagnada. Aí, nesse momento, você tem que tentar alterar. Mas não é alterar o tempo inteiro, né, gente? É quando chegar nesse ponto. Então, agora não tá mais crescendo o meu perfil e tal. Tenta mudar ali uma fonte, uma cor, trazer uma cor diferente, trazer um fundo diferente, trazer qualquer elementozinho, sabe, que você muda ali no seu perfil, já pode dar um baita resultado, né? E daí, gente, eu vou confessar pra vocês uma coisa. Esse aqui foi do Yeser, né? Aí a Julia Becker é a dona dos vídeos magnéticos, né? Eu acho que vocês devem seguir, alguém aí deve acompanhar ela. Não conhecia. Eu fiquei sabendo dela lá no evento, não tinha recebido nenhum vídeo dessa mulher, gente. Nenhum vídeo, não tinha recebido. Daí eu fui atrás, né, e vi, e ela faz vídeos, assim, que te prendem. Tipo, o vídeo te prende, você fica assim, ó, no vídeo, porque ela usa muitos ângulos de câmera, muitos enquadramentos e não sei o que, e ela fala super bem, ela fala rápido, e não tem intervalo na fala dela, e você fica tipo assim, meu Deus do céu, até onde vai esse vídeo? Sabe? E é muito bom, os conteúdos dela são muito bons. Só que ela falou, né, como criar conteúdos magnéticos sem precisar criar um personagem na internet, dela deu ali os passos dela e tudo mais. Porém, eu não anotei muito da Julia Becker. Da Julia Becker, eu só anotei isso aqui, ó. Por quê? Porque ela deu muito slide escrito, assim, sabe? Tipo, como fazer. Ela deu nos slides ali o conteúdo dela. Ela não falou. Ela falou, mas falou que estava no slide bastante. E eu tirei foto. E a foto está no celular que está gravando esse vídeo. Ou seja, eu não vou conseguir, né, fazer muita coisa, porque eu não lembro muita coisa. Mas, ai, gente, minha memória, meu Deus, que o futuro me reserve uma coisa boa, porque olha, misericórdia. Por isso que é bom a gente gravar, sabe? Grave, gente, grave, porque daí você vê esse vídeo mais pra frente e você fala, olha só, não consegui lembrar a palestra da menina que eu vi um dia antes. Pelo amor de Deus, gente. Mas assim, ó, se você tiver interesse, eu mando as fotos pra você. Só me mandar aí no comentário que eu te envio as fotos, tá? Finalizou com a Julia Becker. E, gente, depois, né, do Conexão, depois dessas palestras, acabou, era umas 6h30 mais ou menos, e daí a gente foi pra um lounge, assim, com a galera do VIP e tal. Cara, foi muito legal, galera. Cara, tinha um DJ muito bom. O cara arregaçou, ele colocou pagode com rock, samba, não sei o que, tudo misturado. E a galera enlouqueceu, gente. A galera começou a fazer uma festa, uma rave lá no negócio. Foi muito legal, muito legal. E depois, nós fomos para o show da atração, gente. Nós fomos para o show da super atração. Super atração. De Ferreiro. Cara, sério, volta 2 vídeos aqui, volta 3 vídeos. Uns 3 vídeos. Lá no meu vlog, no vlog que eu gravei com a Samara, a gente coloca lá nossas opiniões, né? Nossos nomes. Quem que a gente achava que ia ser. E a gente falou Jota Quest, Ivete Sangalo. Eu falei até Sandy Júnior, né? Aí a Samara meteu um Cláudia Leite, tipo assim. Não, e o mais engraçado, sério, o mais engraçado foi assim, ó. A Samara gravando, né? A Samara com o celularzinho, o Erickson dando ele colocou o vídeo, né? Tipo assim, nossa atração, não sei o que, tal. E daí, nossa, lotou estádios e novelas. E daí a Samara gravando. Daí ele foi jurado do The Voice, a Samara bem assim, Lulu Santos. Daí tá. Daí aparece lá, de Ferreiro. Nossa, só faltou, sabe uma pessoa murcha assim, ó. Cara, foi muito engraçado, sério. Porque daí ela ficou, tipo, super assim, nossa, meu Deus do céu. Porém, cara, o show deles foi muito bom. Assim, eu sabia 2 músicas, né? Que é aquela Entre Razões e Emoções e aquele Cedo ou Tarde a Gente. Eu sabia essas 2 músicas.
E as duas músicas é do NX Zero, né? Não era nem dele. Ele começou a cantar lá, eu não sabia que música que era, gente. Mas fiquei até o final. Ficamos até o final, curti o show também, um negocinho. Assim, ó, chiquérrima, entendeu? Aproveitamos ao máximo a festa e tudo. Não sabia nenhuma música, mas fiquei lá curtindo a vibe e tal. E foi muito legal, assim. Eu acho que o evento desse ano superou muito a parte do after ali. Foi muito, muito melhor que a do ano passado. Muito melhor, muito, muito, muito melhor. Porque o ano passado eu fui de VIP também. Mas esse ano foi muito melhor mesmo. E assim, com relação às palestras, né? Ah, gostou, Ju, não gostou? Indica, não indica? Eu indico o evento, indico. Por alguns motivos, assim, né? Primeiro porque, cara, os nomes que vão lá são nomes muito fortes, assim, tipo Rafael Kiso, Iezer, a Bruna Fadel também ela atende muitos nomes grandes, assim, né? Então, tipo, atendeu Boca Rosa, ela vai atender agora Yasmin Castilho, que é uma blogueira bem famosa também. Então, assim, tem nomes, né, muito, muito fortes ali do digital, né, que vão nesse evento, que palestram. Teve a Regiane Toigo também, enfim, que é bem famosa no meio dos social medias e tal. Então, se você é social media, eu indico você ir, porque nesses eventos, assim, e esse ano eu voltei com essa mentalidade, sabe? O ano passado, não tanto. Mas esses eventos, eles viram chavinhas na nossa cabeça, assim, sabe? De, cara, preciso me estruturar, preciso organizar, porque se eu continuar do jeito que eu tô, eu não vou chegar em lugar nenhum, sabe? Preciso mudar meus processos, preciso captar clientes diferentes, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso... Então você começa a entender que, cara, você precisa se movimentar, sabe? Então, e é um evento, é uma energia muito gostosa, sabe? É um evento que você chega lá 8 horas da manhã, começa 9, você fica até 20 horas, 8 horas da noite e você não vê o tempo passar, cara. Eu falo por mim, assim. Eu não vi o tempo passar, de verdade. Quando eu chegava, cara, daqui a pouco já dava 8 horas da noite, sabe? E assim, eu fui ano passado, adorei, fui esse ano. Assim, o primeiro dia foi meio fraquinho, mas o segundo dia, o terceiro dia foram muito bons, as palestras, assim, muito boas. A galera, eles entregam, assim, e tem momentos muito legais, sabe? Gente, eu ganhei um livro, gente. Eu ganhei um livro num sorteio, cara, foi muito engraçado. Tava com um número no crachá, o número era 220, né? Daí eles estavam com 4 livros para sortear entre 4.000 pessoas. E ele falou os números, tipo, número 1000. Quem tivesse com o crachazinho do número ganhava o livro, né? Número 1000, número 2000, 3000. Daí falando, aqui, não sei o que e tal. Número 190 e tanto, 1900 não sei o que. E daí eu tava mexendo aqui assim, ó, daqui a pouco ele, 220. Eu falei, 220. Cara, eu ganhei um livro. Gente, eu nunca ganhei nada em lugar nenhum. Cara, eu ganhei um livro no meio de 4.000 pessoas. Foi muito legal, assim, sabe? E eles dão prêmios, assim. Cara, o Erickson, parece que a gente tá babando o ovo, né? Mas eu não sei, eu sinto uma energia diferente no cara, sabe? Ele fez tipo um concurso, assim, de o melhor vídeo, né? A galera tinha que editar um vídeo, um Reels, postar e ia ganhar um moletom, acho que é alguma coisa assim. Ou ia ganhar a formação dele. A pessoa ia ganhar a formação dele, né, de social media. E daí uma menina, ela ganhou, cara, a guria fez um vídeo muito top, assim, massa demais e tal. E ela ganhou, só que daí ela já era aluna. Ela já tinha formação. E daí, cara, ele ficou tipo assim, tá, que eu te dou e tal? Da galera, dá a mentoria. Cara, ele deu uma mentoria pra guria, velho. A mentoria de 12.000 reais ele deu pra guria. Tipo, dado, assim, tipo, dado. Eu falei, o cara ele... E assim, ó, a mentoria dele é 12.000. Você pode pensar, nossa, puta que pariu, 12.000. Gente, vocês não sabem o valor de mentoria. Vocês não sabem. No mercado, a galera cobra 20, 25, 30, 40, 50 mil numa mentoria. E ele cobra 12 e ele entrega muita coisa. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, é um evento muito gostoso, assim. O ano que vem, se Deus quiser, eu estarei presente de novo. E espero que esses 3 vídeos, né, que eu compartilhei aqui com vocês, tenham sido... vocês tenham gostado, né? Porque eu gostei muito de gravar, deu um trabalhinho ali, porque eu ia pro evento de manhã, gravava, né, o que dava, chegava à noite, editava pra postar no outro dia. Então foi meio corridinho, assim, mas... Por isso que não tem tanto enfeite, não tem tanta firula, não tem tanto corte, porque não dá, né, gente? Se eu for ficar cortando cada respiro meu,
Ah, não tem como, gente. Vai do jeito que tá mesmo, posta e foi, entendeu? Os outros vídeos eu edito bonitinho, mas esses, senão a gente fica muito cansado. E daí, se você for tentar enfeitar muito, você não faz, entendeu? Se eu fosse gravar esses vídeos essa semana, depois, eu não ia fazer. Por isso que eu já gravei no dia que eu cheguei, eu gravei, daí já editei no mesmo dia, e é isso, porque senão você não faz. Se deixar pra depois, você não faz. Então eu falei, cara, vou gravar esses vídeos, vou deixar no YouTube. Espero que o ano que vem eu possa reassistir isso daqui e ver o quanto eu cresci, se Deus quiser. Amém, Jesus. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Qual foi o dia, assim, que você acha que as palestras foram mais legais, pelo que eu falei aqui, pelo que eu compartilhei. Deixa aqui nos comentários. E se inscreve aí no meu canal, né, pra gente trocar ideia. E é isso, ó. Beijos, até o próximo vídeo.